Processos de branding para marcas que precisam de designers. Designers de marca que querem fazer branding. O processo de branding dos designers de marca. Não é o processo de branding para qualquer um, não. É o processo de branding, agora do tio Caio é saudade. Processo de branding para os designers de... Não é esse aqui, não é esse aqui. Ah, saudade desse moleque. Estamos de volta, Matheus. Mas agora segura a onda. Eu não aguento mais falar isso. Agora vídeo 3 vezes por semana. Isso é o que tá fudendo, eu acho. Fala que é vídeo a cada 2 meses. Aí te surpreende. O negócio é o seguinte, esse vídeo aqui é o processo de branding para designers de marca. Qual que é a ideia, Matheus? Recentemente dei aula na comunidade de alguns colegas aí. Recentemente dei aula na tribo do Léo Menezes. Dei aula na mentoria do Gabriel Eix. Descobri que é Eix, pelo menos foi assim que ele pediu para falar. Comunidades de designers, né? Principalmente designers de identidade visual, que é exatamente as pessoas que a gente quer falar. O Grupo Marcados, que é a nossa comunidade, é o lugar desses designers de marca. Porque, embora a gente não fale especificamente de identidade visual, que ele até fala, né? Tem algumas aulas sobre isso lá dentro, mas não é o foco. O designer de marca, o cara que está trabalhando com identidade visual, assim como eu, para esse cara, o conhecimento de branding é o que está entre onde ele esteja agora, né? Tipo, é o que está entre ele conseguir aprofundar mais a entrega dele, mudar o tipo de conversa que ele tem com os clientes, naturalmente vai mudar os clientes, pegar clientes com nível de consciência mais alto. Naturalmente, esses clientes vão valorizar mais o design. Todos esses benefícios, né, eles vêm quando a gente consegue aprofundar mais a nossa prática. E para o designer de identidade visual, para o designer de marca, o caminho para aprofundar a entrega dele, o trabalho dele como um todo, é conhecer branding, né? É entender um pouco melhor sobre branding. Até porque o branding, pelo menos para mim, foi quando eu realmente entendi como que meu trabalho com design conseguia levar valor para os meus clientes. Tipo assim, a gente sabe que a identidade visual é importante para as pessoas identificarem a marca, é importante para gerar uma diferenciação ali, principalmente de embalagens na gôndola, é importante porque a identidade visual transmite muito do que a marca está querendo se comunicar, a identidade visual é meio que a fachada da empresa, né? O primeiro ponto de contato, de experiência, tudo isso é do caralho. Só que quando você consegue conectar esses benefícios com os objetivos de negócio, aí você começa a falar a língua do seu cliente. Aí ele não olha mais para você simplesmente como uma pessoa que deixa as coisas bonitas. Embora você também faça isso. E é para isso que a gente resolveu fazer esse vídeo! Então o negócio vai ser o seguinte. O que eu poderia trazer para mostrar de forma rápida e prática para as pessoas, para os designers, ajudar eles a começar a entender de fato essa questão toda que eu expliquei do aprofundamento, né? O que o branding faz. Então, para mim, e eu lembro que, cara, quando eu tava, Matheus, teve uma fase da minha vida, parênteses aqui, que eu ficava vasculhando apresentações de projetos, cases, né, tipo vídeos, né, que algumas estúdios e agências faziam apresentando cases. Eu ficava olhando palestras, eu fazia cursos e eu era o rato que ficava tentando tirar foto de framework. Sabe framework, estrutura? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, a gente fez isso. Então, eu queria entender o que raios acontece num projeto de construção de marca, no processo. Eu estou entendendo como é que tem ali? Quais são as etapas? O que eles fazem antes de chegar na identidade visual? Porque eu sabia, velho, que se eu tivesse uma estrutura de informação aprofundada, naturalmente a minha parte com design gráfico ia ficar muito mais foda também. Então eu ficava tentando entender. E aí, mano, eu era tipo rato. Qualquer coisa, tipo, sei lá, eu entrava no site de um estúdio que eu gostava de Nova York. Inclusive, vou falar o nome. Talvez eu não fale, mas o Matheus colocou agora rapidinho, tá bom. E aí eles colocavam cases assim deles e eu ficava olhando os cases. Aí de vez em quando mostravam umas fotos dos bastidores e aí eles mostravam assim umas etapas do processo. Assim, eu dava zoom assim, sabe? No pixel, tentando ler o pixel pra entender, tá ligado? Então, tipo, o que eu tô mostrando aqui pra vocês hoje, gente, é meio que agradando o Lona de 10 anos atrás, entendeu? Tipo, eu não sei se vocês vão ver tanto valor como eu via, mas eu acredito que isso pode sim mudar o jogo pra vocês. Simplesmente pra vocês verem uma planificação
planificação de tudo que tem que acontecer dentro de um projeto, ou tudo que deveria acontecer. Isso que eu vou mostrar para vocês é o resultado de mais de 10 anos. E não é que eu inventei esse processo. Ele foi o resultado de diversos estudos, de diversas metodologias e conceitos que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira com diversos profissionais diferentes, né? Então o negócio é o seguinte, isso aqui a gente chama na comunidade, no Grupo Marcados, inclusive, para tudo, Matheus, recadinho aí, ó, temos data. Qual que é a data, Matheus? 17 de maio. 17 de junho, até porque a gente teria que voltar 5 dias. 17 de junho, 17/6 de 2024, abriremos a comunidade, o Grupo Marcados para novos membros. Então, anote aí, tem link na descrição do evento. Então tá bom. Então aquele esquema, dia 17 vai rolar evento, onde eu vou dar uma aula para vocês. Vocês sabem que junto com essa aula a gente abre a comunidade. O link para você se inscrever no evento está aqui embaixo. Recomendo você vir participar. Tendo ou não interesse na comunidade, a gente sempre entrega muito nesses eventos. E é uma oportunidade de você ter uma experiência ali, né, com a gente toda fazendo uma aula juntos, tá bom? Agora, voltando aqui, isso que eu vou mostrar para vocês é a planificação do método NAVE. Primeira pergunta, o que é o método NAVE? Método NAVE é a minha metodologia de estratégia de marca. Pensa assim, para nunca mais esquecer, branding tem 2 etapas principais, tá bom? Toda vez que você pensar num trabalho de branding, ou ele está fazendo um ou ele está fazendo o outro. O primeiro estágio é a criação da marca, a definição da marca. Ou, se já for uma marca que exista, é a redefinição, né, da marca. Essa é uma etapa. E a segunda etapa é a gestão da marca. Então, primeiro, a gente define quem somos, nós definimos os parâmetros e depois que está definido, a gente vai gerir, que é quando a marca começa a se comunicar ao longo dos dias e a gente vai fazendo a gestão para garantir que tudo esteja acontecendo como a gente planejou. Eu e você que trabalha com design de marcas, ficamos na primeira etapa, na etapa de definição, beleza? A etapa de gestão, bicho, é outro business. É gestão de equipes, é gestão de lideranças, é indicador, enfim, é outro trabalho, tá bom? Eu nunca trabalhei, já tentei, mas por perceber que era outro tipo de negócio, eu saí fora. Voltamos para onde eu e você atuamos, na etapa de definição de marca, criação de marca. Nós temos 2 partes principais, a parte de estratégia e a parte de identidade. Na parte de estratégia é quando a gente faz toda a investigação. E na parte da identidade é onde a gente faz a parte da criação. Primeiro a gente investiga, colhe dados e informações e depois a gente usa esses dados e informações para criar a identidade da marca, tá bom? Importante, identidade de marca é composta por posicionamento, identidade verbal e identidade visual. Eu vou passar com vocês agora. Isso que você está vendo, como eu estava dizendo, é o método NAVE. E aí eu tinha falado que você tinha 2 perguntas. A primeira pergunta era o que é o método NAVE e a segunda, eu não tinha falado qual era a segunda pergunta ainda, mas eu vou falar. Então, o método NAVE é o método que eu desenvolvi para fazer esta primeira etapa da definição da marca, que é a parte de investigação. E a segunda pergunta que você poderia ter é, por que planificação? Porque é uma planificação. Como você está vendo aí na imagem, a gente planificou as etapas para ficar mais fácil de tanto eu, como você, como até mesmo o seu cliente entender as etapas, tá bom? Inclusive esse é um slide que eu utilizo para mostrar para os clientes uma fase de onboarding ali, para me explicar para ele como que vão acontecer cada etapa. Então olha só, primeiro, de um lado nós temos estratégia de marca e do outro nós temos identidade de marca. Foi como eu disse, são 2 etapas principais. Primeiro a gente investiga, estratégia, depois a gente cria, tá? Aqui em estratégia, olha só todas as atividades que acontecem. Primeiro, entrevistas. Então, entrevistas podem ser tanto entrevistas com colaboradores, então você vai entrevistar o time, né, da empresa que te contratou, você vai contratar o dono, você vai contratar os principais líderes, né, que cuidam ali das áreas-chave. Você pode entrevistar também as pessoas que têm contato direto com o consumidor, né, porque afinal de contas elas têm uma perspectiva diferente ali, bem importante. Aqui, dependendo do seu projeto, você também pode incluir a entrevista com clientes da marca. Então, muitas vezes você está pegando uma empresa, o seu cliente já está rodando, né, está fazendo um rebranding. Você pode pegar aqueles melhores clientes e chamar eles para uma entrevista também, tá bom? Basicamente, assim, ó, vocês vão perceber que a etapa de estratégia, ela é montada com pesquisas qualitativas e quantitativas. O que é pesquisa qualitativa e quantitativa, Matheus? Quantitativa já fala, né? Quantidade de pessoas, a maior quantidade de pessoas possível. Qualitativa é uma pessoa específica. Quase isso. Quantitativas é de quantidade, né? Então é quantidade, são números. Então, tipo assim, quantas pessoas
consomem refrigerante em São Paulo. Isso é um dado quantitativo. Agora, você pegar e parar para entrevistar um consumidor e parar e analisar quando que você toma refrigerante, quais são os momentos, quando você toma está acontecendo o quê? Isso é uma pesquisa qualitativa, de qualidade, entende? Estratégia, você precisa das duas pesquisas, qualitativas e quantitativas. E você vai ver que a gente transita entre elas durante todo esse processo. Então, primeiro, as entrevistas são qualitativas. Você está fazendo uma pesquisa qualitativa. Você está conversando com pessoas importantes para coletar informações. Depois que você faz as entrevistas, você vai para o workshop. Workshops são reuniões imersivas onde você junta equipes multidisciplinares, né? Então você chama o head de diversas áreas, você chama o fundador, o CEO, você chama, sei lá, você monta uma equipe importante ali do seu cliente e você chama, se você estiver sozinho, você facilita essa imersão. Se você tiver gente na sua equipe, você leva para reunião também. E aí você facilita exercícios. Lona, que exercícios? Bom, o método NAVE tem todos os exercícios lá para você fazer. Esse vídeo aqui não é sobre isso, mas saiba que o método NAVE, inclusive, chama NAVE porque é um acrônimo. Negócio, audiência, valor e história. Você precisa coletar dados dentro dessas 4 áreas para conseguir encontrar o melhor posicionamento de marca, tá? E é isso que a gente ensina dentro da comunidade. Essas reuniões vão te dar mais informações. Você vai coletar da fonte. Primeiro você isolou as pessoas, fez uma entrevista individual. Depois você vai para a imersão, coloca todo mundo na mesma sala, faz exercícios juntos. Depois disso, você vai para a parte de pesquisa. Então, peraí, ó, eu já falei com várias pessoas, falei com elas sozinhas, falei com elas juntas, agora eu preciso pesquisar. Eu vou validar essas informações. E aqui, gente, que tipo de pesquisa? De acordo com a realidade do seu projeto. O que adianta eu falar para você? Aqui é legal você comprar pesquisas de órgãos especializados para ver que tipo de cliente você está falando? O seu cliente vai te disponibilizar um budget de 300 mil reais para você ter uma clareza sobre o benchmark de refrigerantes no supermercado? Não vai. Às vezes não vai. Quando é assim, você pode simplesmente, sabe o quê? Usar o Google, que na verdade eles chamam de desk search. Você pode fazer uma desk search, entendeu? Que é basicamente você vasculhar aí, mano, ChatGPT, Google Images, mídia social. Vai lá e vai conseguir. Ó, funciona muito bem isso, tá? Não é para tirar sarro, não. Desk search funciona. Afinal, sim, nós conseguimos encontrar diversas informações na internet, certo? Diga. E se for uma pessoa só? Tipo, fechei com um cliente, mas é uma pessoa só. Rola entrevista e workshop mesmo assim? Rola, sim. Por quê? Porque a entrevista e o workshop são momentos diferentes. Entrevista é entrevista. Você tá fazendo perguntas abertas, deixando a pessoa falar. No Grupo Marcados, inclusive, a gente tem um roteiro lá de entrevista, né, para as pessoas usarem. Já o workshop é meio que você... Na entrevista, você faz perguntas diferentes para tentar chegar nas respostas que você precisa. Workshop, você faz exercícios para chegar nas respostas. Então, você está mudando o ambiente da pessoa, você está mudando o formato, tá? Claro, o workshop é sempre melhor quando você tem mais do que só uma pessoa ali. Mas acontece. E eu já fiz também, tá? Eu já fiz workshop com apenas o dono, apenas o fundador. Funciona sim, senhor. Tá bom? Muito bem, então a gente estava falando da pesquisa. Depois que você fez todas essas pesquisas, então olha só quanta informação você já tem, meu amigo. Olha quanto texto o designer tem a seu dispor. Isso é a libertação, é a emancipação criativa. Porque eu vou te falar uma coisa, quanto mais rápido você para de falar com o seu cliente e você vai se ver sozinho na sua mesa, você e os softwares tendo que criar, quanto mais rápido isso acontece, menos informação você tem. E aí mais mágica você precisa fazer acontecer no computador. Não é assim, gente. É o contrário. Quanto mais tempo você dedica a ficar com o seu cliente, ficar com o cliente do seu cliente, ficar com pesquisa, ficar com entrevista, quanto mais tempo você fica desse lado, mais rápido é o lado da criação. Ele é mais assertivo. Você depende menos de inspirações, deixa vir. Não, as respostas estão na pesquisa. Bom, seguindo aqui na nossa planificação, o próximo passo é o relatório. Relatório nada mais é do que o apurado de todas essas informações que nós tivemos até agora, certo? Organizadinho, bonitinho. Pode caprichar no layout também, porque, né, somos designers. Aqui, cuidado com esse layout também, hein? Eu sempre falo, Matheus, só um parênteses. A identidade visual do profissional ou da agência ou do estúdio nunca pode ser maior do que a do cliente. Então, isso aqui foi só um parênteses, assim, uma opinião minha. Eu gosto de trabalhar assim. Se você reparar, as melhores agências, os melhores estúdios também fazem isso. A identidade visual deles é algo bem... É quase que uma ausência de identidade, né? Sempre preto, brancos, coisa sempre só com tipografia, sem muito frufi-frufi, né? Porque o foco é o cliente. Fez o relatório, aí você tem a etapa da plataforma de marca. A plataforma de marca nada mais é do que uma síntese do relatório em apenas um lugar. Então é um prensadão, né, de todas as principais informações sobre a estratégia da marca para que
a equipe de criação consiga fazer o trabalho dela de forma mais rápida. Ah, então quer dizer que a plataforma de marca faz o relatório não ser necessário? Não! A equipe de criação vai ler o relatório. Só que a plataforma é meio que aquele acesso rápido, a consulta rápida. É meio que o amuleto, consegue abrir rápido. Você não precisa abrir lá o relatório com 50, 60, 20, 100 slides e buscar informação. Com a plataforma de marca definida, aí entra o time de criação. Mas calma aí, designer. Calma. Não é hora do Photoshop ainda. Tô segurando, hein? Os caras não abriram o Photoshop. Tô na 7ª etapa e não teve Photoshop ainda, Matheus. Se o cara tá aqui no vídeo ainda, esse cara gosta de mim, velho. A primeira etapa da criação, a gente chama isso de keyword. O que seria um keyword? Talvez você já tenha ouvido falar no key visual. É uma proposta visual para a identidade. Não é a identidade pronta ainda, é apenas um esboço bem fidedigno para que a pessoa consiga analisar, olhar, sentir a proposta da identidade e opinar antes que você saia por aí produzindo várias peças, certo? O keyword é a mesma coisa, só que para posicionamento e identidade verbal. Então o keyword ele já traz um esboço, uma proposta, posicionamento e de como a marca fala. Lona, por que primeiro posicionamento? Primeira pergunta. Segunda pergunta, por que posicionamento e identidade verbal juntas? Vamos responder na ordem. Primeira pergunta, por que posicionamento primeiro? Porque posicionamento é a primeira coisa que você tem que ter clareza antes de começar a pensar na identidade. Primeiro você precisa entender qual é a promessa dessa marca, o que ela defende, da onde ela veio, para aí sim a gente conseguir criar a sua identidade. E por que a proposta de identidade verbal vem junto com o posicionamento? Porque posicionamento são palavras. Então meio que a proposta do posicionamento já meio que vem junto com alguns slogans, algumas frases de efeito e, claro, o território de palavras, as palavras, o léxico que essa marca utiliza. Então, naturalmente, a proposta de identidade verbal vem junto com a de posicionamento. Perfeito? Foi aprovado o posicionamento e a identidade verbal é a proposta? Aí sim, agora pode. Tá liberado. Abre o Illustrator. Vai. Agora vai criar. Matheus, olha quanta... Está em amarelo apenas os momentos onde o design gráfico entrou em cena. Toma até ar. Sabe por quê? Porque quando eu comecei esse vídeo eu falei, o benefício desse vídeo é te dar clareza do todo. Quando você vê como que um processo realmente acontece, tudo que ele precisa para acontecer, aí você passa a entender de fato o impacto que o seu trabalho tem na vida do seu cliente. Aí você começa até a entender melhor o valor que o seu trabalho gera. E olha só quanto tempo a gente demorou para chegar realmente no design gráfico. Aí você vai falar, Lona, mas tudo isso daí não é design. Claro que é design, meu amigo. Com certeza você já viu em algum lugar alguém escrevendo na bio, faço design estratégico. Deixa eu te contar um segredo. Não existe design sem estratégia. Não existe design sem ser estratégico. Por quê? Porque o design em si, inclusive a etimologia da palavra design significa projetar. Em inglês, design não significa desenho, significa projetar. E para projetar, você precisa planejar, você precisa fazer uma estratégia. O design é estratégico. Tanto que, quando você ouve falar em design thinking, nada mais é do que o jeito do designer pensar, que já é estratégico, aplicado ao mundo dos negócios. Então chega lá os engravatados e chamam o menino do design e falam, meu amigo, é o seguinte, olha essa bucha, como que você resolve isso? E aí o designer vai lá, pega a sua mentalidade de design, que é uma mentalidade de estratégia, e começa a aplicar os seus métodos para encontrar resoluções de problemas complexos. Perfeito? Então, sim, toda essa etapa que não envolveu softwares de edição de imagem é sim design. Lona, não gosto nada disso, não quero ser estrategista, não é minha praia, não quero fazer imersões. Ótimo. Chama um coleguinha que gosta e façam uma dupla invencível. Porque você, só querendo fazer layout, vai ter uma vida muito mais feliz e próspera tendo uma duplinha que é um designer que quer ser estrategista e quer fazer toda essa parte de apuração de dados, estudar e definir os padrões, tudo isso que é necessário para você poder fazer o seu trabalho bem feito, tá bom? Outra coisa importante, pensa num designer que você paga um pau. Pensa num designer, pode ser brasileiro, pode ser gringo, não importa. Pensa num designer que você admira. Você fala, mano, quero fazer projeto igual esse cara. Esse cara não trabalha sem estratégia. Eu não preciso saber quem é. Eu sei. Todos os designers, principalmente os que estão na elite, os designers de identidade visual mais bem pagos, todos trabalham com estratégia.
Se você tentar contratar qualquer um desses caras, ou eles têm o serviço de estratégia dentro do estúdio deles, ou algum parceiro faz, ou eles não aceitam o seu job caso você já não chegue com a estratégia pronta. É um pré-requisito para eles trabalharem. E isso diz muito sobre a mensagem que eu estou tentando te passar com esse vídeo. Mas, para finalizar a nossa planificação aqui do processo de um projeto de branding para um designer de marca, no final nós temos aí o Key Visual, que é a proposta da identidade visual. Uma vez aprovada, aí a gente empacota tudo, estratégia, posicionamento, identidade verbal e visual dentro do guia de marca, que é o documento que o seu cliente vai utilizar para tomar todas as decisões futuras relacionadas à comunicação. Perfeito? Pega esse mapa, essa planificação que você está vendo aqui e, bicho, reflete. Se eu tô te falando isso e a primeira vez você tá vendo, e tipo, você tá meio explodindo a cabeça, caralho, mano, é assim mesmo que funciona? É assim que os caras fazem? Dá um tempo, deixa sentar isso dentro de você, porque sim, é um choque. Pode ser um choque para muitos de vocês que nunca tinham entrado em contato com esse tipo de processo. O que eu posso garantir para vocês é que mudanças pequenas de ordem, de nomenclatura, mas todos os projetos de criação de marca acontecem dessa forma. Eles têm uma etapa de estratégia e depois eles vão para a etapa de criação. Uma vez que você se aproprie disso tudo, você vai passar a ser um profissional diferente. Chegando até o final deste vídeo, você já vai sair um profissional diferente. Você já vai olhar para o que você faz de outra forma, você já vai olhar para os seus clientes de outra forma. E eu acho que esse é o principal objetivo desse vídeo, tá? Então, eu imagino que vocês possam ter várias dúvidas agora e eu peço que vocês deixem essas dúvidas nos comentários, porque isso vai ajudar a gente na construção dos próximos vídeos, tá? A gente quer realmente ajudar vocês, designers de marca, a entenderem o potencial do trabalho de vocês. Mas, como talvez você já tenha me ouvido falar, para você ser um designer melhor, você vai ter que ser um pouquinho menos designer. Que na verdade é só um jogo de palavras, porque você vai estar sendo designer o tempo inteiro, mas você vai ter que olhar um pouquinho mais para a parte de estratégia. Você vai ter que olhar um pouquinho mais para os dados, para as pesquisas, para as facilitações, antes de realmente pegar no mouse e brincar de design gráfico, que é o que você gosta e eu também gosto. Beleza, Matheus? Isso. Gostou? Eu fico parado, mas ó... Nem sei porque eu fiz isso. Eu fico parado e eu fico empoeirado. Sei lá, tipo, foda-se. Bom, então é isso. Deixa aí nos comentários as dúvidas que vocês tenham. Não se esqueçam, grupo marcados, 17/6. Vai ter aula na abertura da comunidade, aula de graça, para você vir e a gente discutir com mais profundidade tudo isso que a gente tá falando. Compartilhem com os amigos, like no vídeo, se inscrevam, aquela coisa toda. Beijo grande para você.